Olá, ser encantado! Bem-vindo a mais uma leitura aqui do Ana Encanta, esse espaço que tem a missão de te mostrar a sua verdade. O tema desse vídeo é o que você precisa desapegar nesse momento para evoluir. Lembrando que essa é uma mensagem atemporal, você chegou aqui no momento certo e através desse vídeo o universo tem um recado para o seu bem maior. Fica à vontade e leva o tempo que você precisar, pausa o vídeo se for necessário, para deixar a sua intuição te conectar com uma das opções, com aquela que traz a melhor mensagem para você agora. A opção número 1, eu tenho aqui a Malaquita, e a opção número 2, a Larimar. Você pode olhar na descrição do vídeo o minuto em que começa cada uma das opções. Você, grupo 1, que se conectou com a Malaquita, eu vou deixar essa carta para daqui a pouco. Já falo sobre ela, o que ela representa aqui para você. E eu vou começar com o tarô para a gente ver exatamente do que você precisa desapegar nesse momento para a sua evolução. Vidas passadas, a carta da Lua, ela traz o oculto, aquilo que de alguma forma te gera confusão. Ela traz essa confusão, ela traz o inconsciente também. E, claro, usando, já que eu estou usando esse tarô aqui, que tem essa referência a vidas passadas, como eu sempre gosto de dizer, se você acredita ou não em vidas passadas, não importa, podem ser, sim, questões de vidas passadas, para quem acredita nisso, questões que você vem nessa existência, nessa vida atual, resolver. Então você traz isso através de situações, de eventos, de pessoas que cruzam o seu caminho e te mostram essas partes suas que precisam de cura, que vêm, te acompanham a sua alma, não só a sua consciência nessa vida. Podem ser karmas, podem ser relacionamentos kármicos, relacionamentos difíceis que você traz de vidas passadas e você está repetindo aqui, pessoas que você encontra e conflitos acontecem, não são à toa. E o que essa carta diz é desapegar nesse sentido de resolver essas questões, encarar os conflitos, encarar os desafios, olhar para a sua sombra, olhar para o que é inconsciente, para os padrões que você vem repetindo ao longo dessa vida, que podem vir de vidas passadas. Já vou falar sobre essa outra parte, mas já deixo aqui, por exemplo, uma dica. Se você se interessar, você pode procurar resolver essas questões através de terapias alternativas, como, por exemplo, a terapia, esqueci o nome dela exatamente, eu chamo de regressão normalmente, mas não é o nome oficial. Terapia reencarnacionista, se eu não me engano é esse o nome. Você pode procurar as mesmas coisas vão aparecer, tanto independente da técnica, Tudo funciona com o mesmo objetivo, te ajudar a olhar o que está inconsciente. Então você pode procurar a terapia reencarnacionista, você pode procurar a constelação, você pode procurar registros acásticos, Theta Healing, tem uma infinidade o próprio tarô. Algumas pessoas trabalham direcionando, o tarô terapêutico. As técnicas variam, o objetivo é o mesmo. Agora, se você não saiu daqui, você que não acredita em nada disso, não enxerga dessa forma, não tem o menor problema. Como eu sempre gosto de falar sobre essa carta, quando ela sai, a ideia de vidas passadas podem ser versões anteriores suas. Olhar para o seu passado. A Lua faz referência também ao signo de Câncer, que é um signo que se associa na roda do zodíaco ao passado, à infância, a relação com a mãe, por exemplo. Então,
aqui, pra mim, o que essa carta pede, tem essa primeira parte de padrões de vidas passadas que você tá trazendo e que vieram com você para serem resolvidos para sua evolução de fato, mas também tem muito aqui dessa própria vida, não precisa ir tão longe. É só você olhar para aquilo que acontece nessa existência. Olha para sua infância, cuida da sua criança interior, cuida das suas feridas, dos traumas, chame, né, como quiser, traumas, feridas, dores, questões que aconteceram no seu passado e que ainda, meu cordão fica grudando aqui, e que ainda reverberam no seu presente, se manifestam no seu presente e de alguma forma influenciam na sua realidade, no seu presente e, obviamente, vão influenciar no seu futuro. Enquanto você não olhar para essas questões, resolver essas questões, digamos que tirar elas do caminho, você vai ficar repetindo os padrões. E o que você precisa fazer nesse momento para a sua evolução é exatamente isso. Encarar, olhar para tudo isso que você está trazendo com você do passado. Seja um passado ontem, né? A sua infância, adolescência, sua vida nessa existência, seja um passado em vidas anteriores. Aqui o pedido geral é olhar para o passado, olhar para os padrões, olhar para o inconsciente, olhar para a sua sombra, para o que está oculto, para o que você não tem consciência. A partir do momento que você tomar consciência, você consegue de alguma forma lidar com o que está se apresentando. Você consegue dominar. E a partir do momento que você consegue lidar e dominar, você pode transformar e tirar isso do caminho para o seu bem maior de fato, né? Tirar isso no sentido de não ignorar, fingir que nunca existiu, que nunca aconteceu, mas tirar no sentido de parar de dar força para isso. Assim, isso para de influenciar a sua vida e a sua realidade, né? De alguma forma pode distorcer a sua realidade. Então, o pedido aqui é isso. Nesse momento é importante que você cuide daquilo que ainda é inconsciente, dos seus padrões e das suas feridas. Eu vou seguir aqui com esse outro tarô, trazendo uma mensagem complementar. O que mais você precisa saber? A gente tem a Imperatriz, que aqui é a fertilidade, e o chakra básico. Vou tirar 3 cartas. Memórias de amor. A mensagem para mim aqui é muito clara. Não tem nem como florear. É muito direta no sentido de tudo aqui tá falando de mãe. A gente tem a Imperatriz, que é a mãe, ela representa a energia da mãe no tarô. A gente tem Memórias de Amor, o 6 de Copas, que é uma carta que fala daquilo que... dessas memórias, exatamente. Não só as memórias de amor, as memórias boas, mas as memórias como um todo. Tudo aquilo que está registrado no seu corpo, nas suas células, no seu DNA, o que está registrado na sua memória corporal, traumas, dores, tudo isso está registrado em você, está registrado no seu corpo. Não só no corpo mental, como no corpo emocional e no corpo físico também. Muitas vezes a gente manifesta doenças físicas por questões emocionais. Então, aqui o pedido é olhar para essas dores, olhar essas memórias e curar essas memórias. Tudo aqui gira em torno disso. E o foco, para mim, é nesse relacionamento, como eu disse, né? É claro que
pode não ser para todo mundo, mas eu acredito que para boa parte. Aqui é falado sobre olhar para o seu relacionamento com a sua mãe. Eu disse que a leitura, né, o tema do vídeo é o que você precisa desapegar. Não é desapegar da sua mãe, mas é desapegar dessas memórias de dor. Mas para algumas pessoas pode ser, inclusive, desapegar de uma ideia de mãe perfeita. A sua mãe não é perfeita. Ninguém é perfeito. Se você espera que a sua mãe seja perfeita, de alguma forma você pode esperar que você mesmo seja perfeito ou perfeita. Ou, se de alguma forma na sua infância você tinha uma exigência, você tinha questões, isso pode ser para algumas pessoas, você se via numa situação em que você precisava ser perfeito para ser amada ou amado pela sua mãe, por essa mãe, pela pessoa que te criou, que te gestou. E por você ter essa memória infantil de eu preciso ser perfeita, se eu não for perfeita, eu não vou receber amor, você traz isso até o presente. E hoje você pode manifestar de diversas formas, através de relacionamentos. Codependência é um exemplo. Aceitar determinadas atitudes de pessoas para que elas se mantenham perto de você. Não mostrar, não se permitir ser vista por quem você realmente é. Criar máscaras, criar versões diferentes para se adaptar a outra pessoa, para que ela goste de você, para que ela goste dessa versão que você está criando. Uma versão mais consumível, mais fácil de se adaptar. Então você não está sendo, se você é essa pessoa, se você se identifica com isso, ou você pode nem se identificar com isso, mas ser, porque a gente tem isso aqui oculto, são padrões ocultos. Você pode não ter consciência de que age assim, mas você age assim. Você vê isso acontecendo às vezes por você aceitar viver um relacionamento com alguém amoroso, por exemplo, ou até mesmo familiar, né? Ainda na relação com a sua mãe, no caso. Uma relação tóxica em que você aceita atitudes que você não aceitaria, você tolera, você suporta para não ser abandonada. Existe um medo de rejeição tão grande que te faz aceitar coisas que você não deveria aceitar. E aí você, nesse caso, se isso for oculto, se isso for inconsciente, você só vai vivendo e se coloca às vezes até como eu sou uma pessoa difícil, eu sei que eu sou difícil, então é por isso que essas pessoas agem assim, ou que eu preciso agir dessa forma, ou eu aceito o que essa pessoa está fazendo comigo porque eu sei que eu sou difícil, então só essa pessoa me aceita desse jeito. São diversas situações, não dá para trazer todas aqui, mas o principal aqui olha para isso, procura ajuda para olhar para os seus relacionamentos e principalmente olhar para o seu relacionamento com a sua mãe, porque a gente tem aqui a Imperatriz. Eu tô puxando, eu não gosto muito de, principalmente numa leitura geral, trazer pontos tão específicos assim, porque eu tô lidando com diversas pessoas. Não tem como falar de todo mundo ao mesmo tempo. A leitura vai encaixar em pontos para um e para outro, mas não é uma leitura particular. Seria muito leviano da minha parte falar que todo mundo, 100% que está assistindo, tem uma questão para resolver com a mãe. Eu até poderia dizer, porque, segundo Bert Hellinger,
né, quem compilou a técnica, a ferramenta que é a constelação familiar, ele diz que a gente tem questão para resolver com os nossos pais a vida inteira. E ele se dava como um exemplo disso, que até perto de morrer ele foi fazer terapia, né, para resolver questões. Então, tecnicamente eu poderia dizer sim, mas eu não posso fazer isso desse modo, porque eu não sei quem está assistindo. Mas o que eu posso te dizer é: procure ajuda. Tome isso como um ponto de partida e vê o que sai, vê o que acontece, vê o que é acessado através da ferramenta, da metodologia que você escolher nesse momento. Mas procura olhar para alguma questão que esteja te acontecendo, principalmente padrões, o que você já percebe. Isso aqui sempre acontece, eu sempre repito isso aqui. Quando eu vejo, mudou a pessoa, mas eu estou repetindo essa determinada atitude, ou esse evento está se repetindo na minha vida. Olha para esses padrões, procura ajuda para olhar, analisar esses padrões. O pedido aqui é esse, amplamente. Mas, como eu disse, focando em algumas pessoas, eu estou falando especificamente sobre a questão da mãe, porque foi especificamente a imperatriz que saiu aqui, que é a carta que representa a mãe. Inclusive, ela tem aqui esse formato de ovo e a fertilidade, né? A ideia da fertilidade, daquela que gera a vida dentro dela. E eu te diria, inclusive, que se você tem bloqueios, e ainda nem falei sobre essa carta, mas vou juntar aqui essas duas ideias. Saiu o chakra básico para você. Quando um chakra sai nesse tarô, eu sempre enxergo como existe um bloqueio nesse centro de força se apresentando, para que você olhe para ele, para que você trabalhe esse centro. E aqui, ao mesmo tempo que, de alguma forma, existe um bloqueio, existe uma grande potência nesse centro de força para você. Não é o mesmo chakra da fertilidade, que seria o chakra sexual, que é o segundo, esse é o primeiro. Mas isso aqui vale para homens e mulheres, independente de gênero. É o chakra da criatividade, por exemplo, da energia da prosperidade, inclusive. O chakra básico fala da nossa estrutura, daquilo que traz segurança, daquilo que traz estrutura pra gente. Mas ainda assim eu vou juntar os dois. Se você tem questões na sua vida, tem problemas que te trazem uma falta de segurança em você e no outro e na vida como um todo. Se você tem questões, problemas que apontam para bloqueios criativos, bloqueios de prosperidade, bloqueios de financeiros também. Se isso de alguma forma se apresenta para você, o pedido aqui é que você olhe para isso tudo que eu falei, porque da mesma forma que aqui está bloqueado, se apresenta como um bloqueio, também se apresenta como um grande potencial, que quando você resolver, ou não precisa só resolver completamente tudo, para algumas pessoas, só o movimento de você se colocar à disposição de resolver, de olhar para as suas questões, você já desbloqueia e você acessa essa prosperidade, essa fertilidade criativa. Não necessariamente só um bloqueio da fertilidade de, por exemplo, alguém que quer ter filho e não consegue. Não é só isso. É muito mais amplo. É uma fertilidade na vida, é uma vida fértil, uma vida próspera. Você desbloqueia isso quando você faz esse movimento, se permite fazer esse movimento de olhar para essas questões.
E eu vou trazer aqui um conselho para encerrar, depois a gente vai olhar aqui a carta ancestral ou dos anjos, né? Não sei que energia saiu ali, eu já não lembro mais. Eu até olhei, mas eu não me lembro. E se for a que eu tô pensando, é muito curioso que saíram essas cartas, mas vamos lá. Opa, saíram duas de uma vez. A gente tem o 9 de espadas. Se fechar para a vida por se deixar afetar pelo medo é o que destrói as possibilidades de um futuro promissor e cria exatamente o próprio destino temido. A frustração. Quando você tem tanto medo de que algo aconteça que você se fecha para a vida e você vê que exatamente aquilo que você tinha medo que acontecesse acontece. Você gostaria de ter uma vida próspera e abundante, mas você tem tanto medo, falta de segurança na sua capacidade, por exemplo, que você não faz nada para ir nessa direção da prosperidade e você se vê numa vida não próspera. É basicamente isso que essa carta traz. E ela também traz a ideia de superação que está associada aqui ao morcego, o animal de poder que tem nessa carta. Ele traz a ideia, inclusive, de perspectiva. Os morcegos, eles ficam de cabeça para baixo, que me lembra bastante a ideia do pendurado. Quando você está preso, não precisa ser algo que você esteja vivendo nesse momento, mas pode ser um padrão, por exemplo. Volta e meia você percebe que você está travado, estagnado, limitado, você não consegue agir na sua vida e a bateria vai acabar. Você não consegue agir na sua vida porque parece que a vida tá te limitando, não tem o que fazer. E algumas vezes realmente você não tem o que fazer. O que você pode fazer é aproveitar a medicina aqui do morcego, desse animal de poder, e usar o que ele tem para te ajudar. Ele fica de cabeça para baixo. Se coloca aberto, se permita enxergar as coisas por um outro ângulo e ver o que aparece, o que surge. Será que você não encontra uma resposta que você não tinha pensado antes, uma saída para essas situações que você não tinha pensado, percebido antes, porque você estava fixado ou fixada, né, num ponto de vista? Aqui, ele te pede, essa carta te pede para você se permitir olhar as coisas por um outro ângulo, inclusive os seus padrões. E aqui a gente tem o abutre, que são os desafios do 5 de paus. Sua recompensa é sempre proporcional ao empenho dedicado. E eu acho que essa carta não veio à toa. Aqui eu vou tirar mais uma. Lembra que eu falei de se permita, se abra para olhar, procurar ajuda para olhar para os seus padrões, porque assim você muda a sua vida, você vai mudar a sua realidade. Quando você deixar de se apegar ao passado, você abre espaço para o futuro. O quanto você se dedicar, o que essa carta traz é isso, o quanto você se dedicar a encarar o que precisa ser encarado em você, que está te pedindo para ser trabalhado em você, é o quanto você vai ter de retorno desse desbloqueio aqui que eu estava falando. E o abutre, a energia do abutre, né, do outro animal de poder que está aqui, ele traz aqui a percepção, a limpeza e a seriedade. É um animal que ele consegue impor limites. A primeira coisa que me ocorre de falar sobre esse animal é isso. Ele tem esse ar que assusta muitas pessoas,
Então, pra mim, a minha visão é, ele impõe limites por ser quem é. E eu não consigo não associar a isso que eu tava falando sobre as questões familiares. Impor limites, mostrar quem você é, usar a sua força, não usar máscaras, fingir que é outra coisa para se moldar as pessoas. Honre a sua força, use a sua força, o seu poder de ser quem você é. Que quem gostar de você vai ficar perto e pessoas, por exemplo, se for o seu caso, né? Não necessariamente são todos, mas se você é uma pessoa que tem problemas de limites com a figura materna, essa energia desse animal, ele traz essa imposição de limites. De aqui é o meu espaço, eu sou adulta, e eu mando na minha vida. Você é você, eu sou eu. Você só pode vir até aqui. A bateria acabou. O que eu ia falar é, não precisa ser na energia da raiva, da briga. Impor limites energeticamente é muito saudável e pode ser algo feito tranquilamente. Inclusive, o ideal é que seja dessa forma. Se você tem que impor seus limites no grito, é porque você não tem limites. Você precisa gritar para que alguém acredite. Se você não precisar gritar, o ideal que seja é impor naturalmente, é porque eles são limites sólidos, estabelecidos. Você sustenta os seus limites. Então, você pode usar também esse animal aqui para te ajudar, caso seja uma questão para você, a imposição de limites, que eu acredito que tenha a ver com muitas pessoas, porque eu associo a isso que eu já falei aqui, né, sobre, por exemplo, relacionamentos tóxicos, que você aceita certas coisas, ele pode ajudar nisso também. E a outra questão que eu ia falar, que eu me lembrei agora, é sobre a limpeza, de você tirar o que não serve da sua vida. Ele é um animal que come o que é podre, né? Eu acredito que seja isso. Ele limpa. Ele é o responsável pela limpeza. Ele precisa existir, inclusive. Mesmo que ele seja feio, mesmo que ele cause medo, ele precisa existir. Ele é essencial para que essa limpeza seja feita. Então, não tenha medo desse animal. Eu vou tirar mais uma carta aqui. O Cavaleiro de Copas. O encontro. Siga sempre seu coração. Ele conhece o caminho. E essa carta me traz a ideia, a primeira coisa que eu li, né, foi a palavra encontro. E para mim é esse encontro com você mesma, com a sua verdade, com a sua essência, com quem você é. Esse cavaleiro, ele traz essa energia de que se você seguir a sua verdade, impor os seus limites, honrar os seus valores pessoais, não ter medo de ser quem você é, você encontra amor no caminho. Tanto dentro quanto fora. Você passa a se alinhar a pessoas que te reconhecem, que te respeitam. Então é um processo de ir em direção, ir ao encontro dessa prosperidade e de relacionamentos e situações e eventos que de fato se alinham à sua verdade, à sua essência. E por fim, como eu disse, trouxe, né? Eu sempre tiro uma carta para ajudar na visualização. E a intenção dessa carta, quando eu tirei, foi trazer uma energia
uma figura, né, uma energia que pode te ajudar nesse momento de desapegar, né, que você pode trazer para perto de você, mentalizar que tá te protegendo, mentalizar que tá te ajudando, para você conseguir passar por esse processo. E eu sabia que era essa carta. Como eu disse, eu tinha visto as duas cartas que saíram, né, pro grupo 1 e pro grupo 2. Eu só não lembrava que era essa para você, mas saiu aqui a Mãe Medicinal. Mais uma vez, a carta da mãe aqui, a figura materna. E ela fala sobre honrar o seu conhecimento interior. E para mim, essa mãe não precisa necessariamente ser a mesma mãe de quem a gente estava falando aqui. É você se maternar, você acessar, você adulto que está assistindo esse vídeo, você tem a sua mãe, a pessoa que te deu a vida, e é importante que você reconheça essa pessoa como a mãe que você precisava para te dar a vida que você tem. Você só é você porque você teve essa mãe e um pai, né? A união dessas duas pessoas fez você. Se não fossem essas duas pessoas, você não seria você. Então, você teve a mãe que você precisava para ganhar a vida. Essa mãe aqui, que essa carta fala para mim, é uma mãe interna. É essa energia materna, feminina, fértil, geradora, acolhedora, nutritiva, que você tem dentro de você e você pode acessar ela. Essa mãe, eu vou dizer que ela é a mãe perfeita. Não aquela mãe perfeita que você buscava na infância, mas essa mãe é a mãe que você precisa hoje, nesse momento, para te nutrir, para te acolher. É ela que vai te fornecer esse acolhimento para que você tenha força para passar por esse processo de encarar a sua sombra. E você pode acessar ela sempre que você precisar. Como eu disse, não necessariamente é a mesma mãe material, mãe física que te pariu. Você não precisa nem ter contato com a sua mãe, com a pessoa que te gerou, que te gestou. Essa mãe todos temos dentro de nós. E é ela que está te acolhendo, ela que está te dizendo, eu tô aqui, por que você precisar. Eu sou essa figura que está te dando a mão nesse momento, para você conseguir passar por isso. Então você pode acessar ela, até porque ela é a mãe medicinal, ela está aqui para cuidar de você. E ela tem tudo que você precisa para se aproveitar dessa energia na sua vida hoje. E é isso. Eu vou finalizar a sua leitura aqui. Espero que ela tenha sido informativa. Muito obrigada por me permitir levar a mensagem até você. Se você gosta das minhas leituras, eu te convido a vir participar do grupo exclusivo aqui no YouTube. Tem um botão Seja Membro aqui embaixo do vídeo. Acessando, participando do grupo comigo, você recebe mensagens, leituras exclusivas, feitas só para quem está lá, participa de sorteios também de leituras particulares. E, se você sentir, espero te ver por lá. Lembrando também que se inscrevendo no canal e ativando as notificações, você não perde os próximos vídeos como esse, por exemplo. É isso. Uma semana iluminada para você. Eu te vejo em breve. Até lá. Grupo 2, você que se conectou com a pedrinha Larimar. Essa carta eu vou deixar aqui pra gente olhar para ela no final. Eu vou começar com o tarô, trazendo exatamente o que você precisa desapegar nesse momento para sua evolução. Vamos ver o que vem para você. A não materialidade. Aqui é a carta do Hierofante. E eu vou falar sobre o Hierofante, mas
o que me ocorre, a primeira coisa que me ocorre de dizer, né, sobre a não materialidade, a ideia da não materialidade com essa carta toda preta, onde não tem nada, só uma possibilidade de ter o todo. Ela tá me chamando a atenção para falar sobre estabilidade, sobre segurança, ou a falta disso, desapegar da necessidade de ter estabilidade, de ter todas as informações. É aí que eu entro no Hierofante. O Hierofante é uma energia, um arcano que fala sobre conhecimento, inclusive o conhecimento formal, aquele universitário, né? Aquilo que a gente aprende na escola. Ele é um sábio, porque ele aprendeu muitas coisas. Então, essa carta, nesse momento aqui, tá me falando sobre você não precisa ter todas as respostas, saber tudo, ter todo o conhecimento do mundo para fazer alguma coisa na sua vida, tomar uma decisão, fazer um movimento, arriscar alguma coisa. Você pode fazer isso, fazer um movimento, mesmo que você ainda não saiba tudo. O desapego aqui para mim pega nesse ponto de você não precisa ter bases sólidas, ter um chão sólido embaixo dos seus pés para você dar um passo. Você pode dar esse passo com cuidado, claro, não é sair destrambelhado fazendo qualquer coisa, mas você pode dar passos mesmo que o chão ainda não seja estável. Me ocorreu aqui a imagem, né, de uma ponte, aquelas pontes bem bambas, bem moles, em que você precisa ir se segurando com muito cuidado, mas você consegue passar por ela, você consegue dar passos ali em cima. Então, para mim, o que você precisa desapegar nesse momento, e eu vejo aqui que talvez seja um grupo, né, a maioria das pessoas que se conectaram com essa segunda opção, um grupo de pessoas que é um tanto controladora. Você tem essa necessidade de controlar todos os resultados, controlar todas as variáveis, e só assim você se sente seguro para fazer alguma coisa, fazer um movimento, tomar uma atitude, né, uma ação na sua vida. O que essa carta te pede como desapego para sua evolução é desapegar do controle. E a gente vai ver aqui, com esse outro tarô, uma mensagem complementar, né? O que mais você precisa saber? Tá de cabeça para baixo. A gente tem o 8 de copas. Um afastamento emocional, quando você se retira. E eu acho que tem muito a ver com isso que eu falei aqui. Quando você não sabe as respostas, quando você não tá no controle, me parece que você é uma pessoa que se afasta. Você tende a se afastar, tende a fugir até. Se afastar nesse sentido de fuga. Eu não consigo encarar isso porque eu não consigo controlar isso. E isso causa dor, causa sofrimento. Essa pessoa tá aqui sozinha, né? Ele tá ali num sentido um tanto abandonado. Me passa essa ideia, pelo menos. E eu acho tão curioso como as coisas acontecem. No primeiro grupo, eu tive exatamente um chakra saindo aqui, nessa posição. Não foi intencional, você viu que eu tirei as cartas aqui. Embaralhei, tirei, gravando. Enfim, coincidências que não são coincidências, né? Aqui a gente tem o 8 de copas. Ele fala
também sobre você se conectar, e é muito engraçado que de alguma forma isso está associado à leitura do primeiro grupo. Você encarar o seu interior, se voltar para dentro. O 8 de copas, ele traz muito essa ideia de você mergulhar dentro de si para se enxergar, se entender, buscar entender o que você sente, não para fugir. Não é se voltar para dentro para ignorar o mundo de fora. E também não é para fugir de você mesmo, para fugir do que você sente. É fazer isso para ganhar forças, para se fortalecer e assim encarar os problemas, encarar as situações, tomar as atitudes, fazer ações que você precisa, ao invés de fugir delas. E aqui a gente tem esse fortalecimento espiritual com o 9 de espadas, não, de paus. Esse tarot sempre me confunde pela cor. Esse fortalecimento espiritual, e é muito curioso que o Hierofante, ele também fala de questões espirituais. Esse conhecimento, esse acesso ao conhecimento, ele é a ponte. O Papa, né? O Hierofante também é chamado de Papa. Ele é alguém que domina a filosofia, tradicionalmente falando da carta, né? Ele é um filósofo, ele domina a filosofia e isso aproxima ele do divino. Ele é a ponte entre o material, o mundo prático e o mundo divino. E é curioso, como eu disse, né, sair essa carta aqui para você, porque ela traz essa ideia de fortalecer essa conexão, fortalecer essa conexão emocional de você com você mesmo, encarar o que você sente, olhar para si, se entender. Assim você se fortalece, assim você ganha sabedoria de dentro. Como eu falei, a primeira coisa que eu falei, né? O Hierofante fala desse conhecimento formal que a gente aprende na escola. Mas aqui, para mim, é como se isso fosse uma ferramenta que te ajuda a acessar esse conhecimento que está dentro de você. Não está na escola, não está na faculdade, não está nos livros, não está em gurus, em outra pessoa. Está dentro de você. Acessar a sua verdade. Soltar o controle do mundo físico, prático, material, porque você não precisa de controle. É ganhar consciência de que você não precisa do controle para ter uma base sólida. Porque você tem essa força emocional, aqui espiritual também, mas eu diria principalmente que emocional e mental e espiritual, que te dá esse sustento, te dá essa segurança, uma palavra que eu usei quando falei dele, né? Uma segurança, um chão sólido embaixo dos seus pés, de eu sei onde eu tô pisando, eu sei que não vai acontecer nada aqui, eu não vou cair. Então, eu confio em mim e no solo. Eu sou o solo ao mesmo tempo. Por mais abstrato que isso seja, isso que eu tô falando seja, é encontrar essa força dentro de você. Que é dentro que tá o controle, que tá na falta de controle. Se é que isso faz sentido pra você. O que eu quero dizer você não precisa dominar, colocar rédea no ar que te rodeia. Você não vai conseguir fazer isso. A gente não consegue controlar os eventos da vida. É uma grande ilusão achar que você controla as coisas que acontecem ao seu redor. Que você controla a sua vida. Você pode fluir na sua vida. Você tem força suficiente para ter a confiança
de que você pode fluir na sua vida, ao invés de tentar se agarrar ao que você conhece, ao que você está vendo. Principalmente se você é uma pessoa muito material, aquela pessoa que só acredita no que é visível, no que é palpável. Tem tanta coisa que a gente não conhece. E eu vou te trazer uma coisa que me ocorreu agora. Não sei, se você for essa pessoa muito material e prática, você pode clicar para sair desse vídeo nesse momento. Mas eu vou trazer esse exemplo mesmo assim. Não é exatamente um exemplo, é uma ideia. Já pensou que você é uma pessoa em cima de uma bola? E vamos combinar, né? A Terra é redonda, né? Você é uma pessoa em cima de uma bola que está flutuando no espaço. Você acha que você tem controle de alguma coisa? Ou não tem apoio? A ideia de que você tem um apoio embaixo dos seus pés é uma bola de fogo, que é quente, incandescente dentro, que está flutuando no espaço. É uma grande ilusão achar que a gente tem controle da vida. Então, o que isso aqui está te pedindo é ganhar essa consciência, soltar esse controle. E o tempo todo eu estava falando, né, sobre esse fortalecimento emocional. E não falei dessa última carta, que é o chakra cardíaco, o que fica na região do centro do peito, né, no coração. E aqui é muito engraçado que a gente tem as 3 cartas são verdes. O verde é uma cor de cura. E a sua cura tá aqui. Ela é possível. Quando você perceber que esse controle é uma ilusão e que você pode soltar, a vida fica mais leve, fica mais fácil de fluir. Você para, talvez, para algumas pessoas isso vai fazer sentido, para de ter a sensação de que você está brigando com a vida. Você fica resistindo ao que está te acontecendo, está te atravessando. Muitas coisas te atravessam o tempo inteiro. Quanto mais você resiste a essas coisas, mais você sofre. Falei aqui, né, dessa carta, dessa figura que está aqui em sofrimento. É uma carta que tem muito verde. O naipe de copas nesse tarô, ele é todo verde. Tem essa moldura verde. Aqui a gente tem o chakra cardíaco, que tem essa representação da cor verde. Aqui é uma carta do naipe de paus, mas não por acaso ela é toda verde. E tem inclusive essa figura aqui, né, que como é uma carta que fala de espiritualidade, tem uma figura aqui que parece um sacerdote, um padre, alguma coisa assim. Claro que não deve ser uma roupa, uma batina, mas ele lembra uma figura de sacerdote, né? Que tá aqui totalmente ligado ao hierofante. Essas 4 cartas estão aqui numa grande dança. Elas estão conectadas umas às outras. E a resposta daquilo que você tem que desapegar para evoluir tá aqui, já foi dito. Desapegar do controle. Se conectar com a sua força interior, que aqui para você tá no chakra cardíaco. Se conecta com o seu coração, se conecta com o que você sente, com as suas emoções, com os seus sentimentos. Se conecta com essa fonte de amor incondicional que tem dentro de você, que é você. A força tá aí, tá nisso. Eu vou trazer mais uns conselhos aqui desse outro oráculo. O 2 de espadas. Se estiver em dúvida... Ai, como isso é lindo. Se estiver em dúvida, solte. Seu coração vai te apontar o que está fora do lugar. Mais uma carta que traz aqui a ideia de conexão com o coração. Ele sabe as respostas. A força, a base, o sustento, essa solidez
tá aqui, tá nesse lugar, não tá fora, não tá no mundo material, não tá na sua mente que fica te contando às vezes histórias que são distorcidas. Ela te faz acreditar que a realidade é um pouco diferente do que é. Ela te faz acreditar que você precisa ter o controle de tudo para que tudo seja sustentável. E não é uma verdade. O controle, a força aqui para você é emocional. E é muito curioso que saiu essa frase, né? Se estiver em dúvida, solte. Solta o controle. Quando você estiver em dúvida, quando você não souber a resposta, aí mesmo é que você tem que soltar. Porque é aí que você vai receber a resposta certa. A melhor e mais elevada resposta que vai te ajudar na situação, na questão que estiver te acontecendo. Você possui as habilidades necessárias para criar estratégias, liderar sua vida e mudar o mundo. O rei de espadas, nesse oráculo, ele é a razão. Falei, né, que você talvez seja uma pessoa racional, material, né? Eu usei a palavra material, mas pode ser uma pessoa racional, que só confia naquilo que a mente diz, naquilo que vê, e deixa um pouquinho de lado o que sente, deixa um pouquinho de lado esse universo intuitivo, emocional, desse amor incondicional que tá aqui. E o que esse rei traz, a frase que ele traz, né? Você possui as habilidades necessárias para criar estratégias. Tudo que você precisa saber, para fazer qualquer coisa na sua vida, nesse momento você já sabe. Você tem essa força de liderança para mudar a sua vida e mudar o mundo ao seu redor. Tá tudo aí, tá tudo contigo. Você não precisa de mais informação, você não precisa de mais controle, você não precisa de mais estabilidade para poder tomar uma decisão. O que você precisa para tomar decisões é se conectar com o seu coração. Isso sim. Essas incertezas não vêm da falta de informação racional, vêm da falta de conexão emocional. O que essas cartas trazem é isso. Percebe como o controle está em outro lugar? E para finalizar, obviamente, mais um rei, né? Mas aqui o rei da água, o rei de copas. Já que estamos falando do emocional, você é o mestre das suas emoções. Se conecte com o seu poder de sentir e transborde. Acho que essa frase não poderia ser melhor para finalizar a sua leitura, né? Essa sequência de cartas, porque ela diz que você pode transbordar e tudo que você precisa fazer é se conectar com o seu poder de sentir. Se permitir sentir ao invés de ficar tentando controlar as coisas. E a carta da empatia, o oceano que conecta tudo, ele conecta todas as partes do planeta redondo são conectadas pelo mar, pelo oceano. E, curiosamente, você escolheu a pedra Larimar, que eu trouxe 2 pedras verdes, né, nessas leituras. Não falei da malaquita no primeiro grupo, mas a Larimar, eu comprei essa pedrinha aqui, eu vou até aproximar para você ver. Ela me lembra uma praia, não sei explicar muito bem, mas ela me lembra as cores do mar, e ela tem uma ondulação, aqui o outro lado é meio enrugado, mas ela tem essas ondulações que parecem a espuma do mar e uma água muito verdinha. E o tempo todo a gente está falando aqui de água, de conexão emocional. E a última carta que sai para você é exatamente a carta do oceano. É isso, não poderia ser mais bonito. O que ela te diz é que você é o mestre das suas emoções. Você pode ser até achar, né,
que é o mestre dos seus pensamentos, da sua sabedoria, o conhecimento que você leu no livro, mas a sua maior força que vai te ajudar a evoluir, a dar o próximo passo na sua vida nesse momento, é a sua parte emocional. É você tomar consciência de que você é o mestre das suas emoções. Eu vou finalizar com essa carta, como eu disse, né? Uma carta desse oráculo, que é o oráculo dos anjos e ancestrais, uma energia a qual você pode se conectar para passar por esse processo. Você pode mentalizar essa figura e trazer o aprendizado dela, né? O que ela tem de medicina. E você tirou o sábio. Saiu para você aqui o sábio. Seja devotado e comprometido. O sábio é a figura, né? Aquela pessoa que é mais velha, que tem essa sabedoria interior. E é muito engraçado que ela se associa de alguma forma à ideia do hierofante, que eu falei aqui no início, mas é uma sabedoria diferente. O hierofante, ele leu muitos livros para mim, né? Aqui nesse momento. Ele representa essa figura desse mestre que leu muitos livros. Ele aprendeu tudo do mundo prático. Ele aprendeu a teoria, a filosofia. E assim ele, de alguma forma, ele consegue acessar esse lugar superior, esse lugar mais espiritual. O sábio, ele não precisa ler livros para ser sábio. Ele viveu muito. Ele aprendeu com a vida. E, para mim, o hierofante, ele está conectado à energia mental, que eu falei aqui, né? A gente tem o rei, o rei de espadas, ele se associa para mim aqui a essa energia, ao passo que o rei de copas, ele se associa mais a essa energia, essa conexão mais gentil, emocional. Eu vivi muito, eu aprendi, porque eu não me esquivei das situações, eu não fugi daquilo que eu sentia, eu não fugi dos desafios, eu vivi e aprendi. E assim eu tenho toda a sabedoria que eu preciso para continuar vivendo. Eu já tenho as respostas. Você já tem as respostas. Você pode ser esse sábio. Se ele tá aqui, é porque ele tá contigo o tempo todo. Ele é você. Ele é parte de você. Assim como esse rei de copas também é. É um rei que tem essa força. E para mim, os reis, eles sempre trazem a estabilidade do elemento. É uma estabilidade emocional. E eu comecei a sua leitura falando sobre estabilidade. Você não precisa ter a estabilidade material, mental, para dar passos na vida. O que essa leitura está te dizendo é que você deve buscar uma estabilidade emocional. É isso que te ajuda a evoluir. É isso que te leva para o próximo nível. E é isso. Não vou me alongar mais, já falei, acho que já me repeti bastante. Espero que essa mensagem te ajude de alguma forma nesse momento. Muito obrigada por me permitir levar a mensagem até você. Se você gosta das minhas leituras, eu te convido a vir participar do grupo exclusivo aqui no YouTube. Se você olhar embaixo aqui do vídeo, tem um botão Seja Membro. Você pode participar desse grupo que recebe leituras exclusivas e sorteios de leituras particulares também, mensalmente. E também se inscrevendo no canal, e ativando as notificações, você não perde os próximos vídeos como esse. É isso. Muito obrigada. Uma semana iluminada para você. E eu te vejo em breve. Até lá!